Olá, estamos de volta com o programa Conversando Direito, hoje para debater sobre os direitos da pessoa portadora de câncer. Estão aqui conosco para nos ajudar a entender melhor sobre esse tema o oncologista, o médico Dr. Leandro Ramos e a doutora Fernanda Prata, que é advogada especialista em direito civil. A maioria dos brasileiros portadores de câncer não sabe, mas o simples diagnóstico da doença garante a eles direitos especiais. Caso seja comprovado que o câncer levou o paciente a desenvolver sequelas, alguns tipos de direito podem ser requeridos. É sobre isso que vamos falar hoje no Conversando Direito. É um assunto difícil de falar, não é, doutor Leandro, doutora Fernanda, mas necessário, não é Com isso? certeza. Sim, o câncer hoje é uma doença extremamente relevante, né? É um problema de saúde pública, a gente pode chamar assim, pela sua elevada incidência dos mais variados tipos de câncer e, em alguns casos, da sua alta mortalidade também. Portanto, é um assunto que vem sido debatido ao longo desses anos todos na mídia. Hoje, até mesmo o termo câncer já está sendo mais bem trabalhado pessoalmente com a população, então perdeu-se até mesmo um pouco aquele medo de falar câncer, o que é bom, o que desmistifica um pouco a doença e facilita a abordagem do ponto de vista de diagnóstico precoce e de tratamento também. É verdade, porque antigamente, quando se falava em câncer, já se imaginava uma sentença de morte. Hoje não. Como existem vários cânceres que podem ser curados, então já não existe mais essa conotação tão dramática, não é isso? É isso mesmo. Então, por isso que todos nós, médicos, sociedades médicas e governo também, a gente tem que fazer um esforço muito grande para que façamos campanhas para fazermos o diagnóstico precoce. Seja de câncer de mama, seja de câncer de intestino, seja de câncer de próstata, porque esse diagnóstico precoce realmente que predispõe, que nos dá a condição de, tratando essa doença precocemente, curar o paciente de forma mais rápida. Eu estava ouvindo um discurso recente feito pelo presidente Obama nos Estados Unidos, o último discurso que ele faria perante o Congresso americano, e ele estabeleceu que a maior meta do governo americano é envidar esforços e recursos para a cura do câncer. Eu achei isso muito positivo, não é isso? Exatamente. O câncer, de uma forma geral, ele, desde quando é feito o diagnóstico até o paciente fazer todo o tratamento, o acompanhamento, exames, demanda muito gasto, muito dinheiro. São muitas pesquisas em termos de medicamento, de técnicas cirúrgicas, de equipamento. Então, se a gente consegue, de alguma forma, num futuro breve, encurtar isso, né? Achar alguma coisa que seja possível, ou seja um medicamento, seja alguma abordagem preventiva também, para reduzir esse tempo do diagnóstico, muitas vezes ao falecimento ou ao acompanhamento, reduzindo esse tempo, realmente a gente vai conseguir poupar muito dinheiro. Então, vale a pena investir na pesquisa e no desenvolvimento de novas armas contra essa doença tão difícil. Doutora Fernanda, existem direitos para a pessoa que está com câncer? Sim, o paciente, né, ao ser diagnosticado com câncer, ele passa a ter uma série de direitos especiais nesse momento, né? O primeiro e principal dele é o direito ao tratamento e à medicação. Então, até inclusive aquela medicação que o paciente vai utilizar em casa. Então, ele tem direito a receber toda essa assistência até o restabelecimento, né, da sua saúde. A gente pode citar também uma especificidade, né, ao câncer de mama, que se refere à cirurgia para reconstrução da mama, né? Hoje em dia, a legislação, ela obriga que o SUS ele faça essa cirurgia, né? Isso porque ao retirar o câncer, né? Às vezes a mulher ela retirava, perdia a mama e ficava sem fazer essa reconstrução, porque a reconstrução não era considerada urgente, né? Só a retirada do câncer que era urgente. Então, a legislação hoje obriga que seja feito tudo num ato cirúrgico só, né? Isso, claro, que se as condições, né, da paciente permitir, né, que seja feito tudo no mesmo procedimento. Então, isso evita que a mulher retire o câncer e fique depois um longo período na fila aguardando para fazer a reconstrução, para colocar a prótese,
né? A gente pode citar também o direito à isenção do imposto de renda, né? O paciente com câncer que ficar impossibilitado de trabalhar, ele pode requerer aposentadoria por invalidez. E aí, nessa aposentadoria, ele não vai precisar recolher o imposto de renda. Então, ele pode requerer essa isenção. Outro direito importante é o saque do FGTS. O paciente ele pode sacar o FGTS no seu nome, ou também um trabalhador que tenha um dependente com câncer também vai poder fazer esse saque, né? Além disso, a gente pode citar todos os direitos e garantias ao portador de deficiência, né? Porque, às vezes, o câncer, ele traz essa condição para o paciente, essa condição de debilidade. Então, o direito à prioridade no atendimento no estabelecimento bancário, comercial, essa pessoa passa a ter. O direito ao auxílio-doença, essa pessoa vai ter, né? Aqueles descontos que o portador de deficiência tem para adquirir um veículo, né, adaptado. Então, todos esses direitos, essa pessoa passa a ter nesse momento. E o que eu achei até interessante é que agora tem várias instituições que fornecem perucas gratuitas para o paciente. E tem instituições também em que o paciente, antes de iniciar o tratamento, ele corta o cabelo, envia para essa instituição. Lá eles confeccionam a peruca para ele. Então, ainda não é um direito, né? Isso não está regulamentado na legislação. Mas, quem sabe, a partir dessa iniciativa, claro, né? Pode se tornar. Pode se tornar. Tem né? um prazo para início do tratamento, um prazo legal, não é isso, doutora Fernanda? A lei estabelece que a pessoa tem que começar o tratamento no prazo de 60 dias, salvo engano. Eu pergunto, isso está acontecendo, doutor Leandro? Normalmente, a gente, no SUS, né, que a gente tem uma maior dificuldade de acesso, a partir do momento que o paciente faz a biópsia, é a biópsia que vai dar o diagnóstico de câncer. A partir desse momento, o SUS determina 60 dias para que esse paciente comece a ser tratado. Tá? E isso muitas vezes faz. A gente consegue começar o tratamento após esses 60 dias. O problema, Célia, é que a grande dificuldade é chegar até a biópsia. É o paciente que, um exemplo, câncer de mama, sente uma lesão na mama, palpa a mama, vê que ela tem um endurado, e aí buscar assistência médica do mastologista, o mastologista atender, pedir uma mamografia, pedir ultrassom, e a partir daí vai pedir a biópsia. Esse prazo é muito longo. Né? Após o diagnóstico, a gente tem a lei, 60 dias. Mas antes disso, também se perde muito tempo. Né? Então, é preciso que a gente, do ponto de vista institucional, seja público, seja saúde suplementar, reduza também o prazo para fazer a biópsia, encurtando o tempo do exame junto ao médico e dos exames de imagem e depois de uma biópsia. E é necessário que a pessoa faça também os exames rotineiros para ela detectar, não é isso, né? Sim, tudo que a gente quer é justamente isso, é que o paciente faça o diagnóstico de um câncer antes dele ter sintomas. Né? É muito ruim você fazer o diagnóstico de uma doença com sintomas, porque quando tem sintomas, é porque a doença já está grande, já está encostando em algumas estruturas vizinhas, dando tosse quando é pulmão, na mama já tem gânglios na axila, câncer de reto, de intestino, já tem sangramento. Então, o ideal é que a gente faça o diagnóstico antes dos sintomas, portanto, diagnóstico precoce. Pois é. Doutor Leandro, existe algum tipo de explicação para a origem do câncer? O câncer, a origem dele, a gente pode falar que são vários fatores, ele é multifatorial. Né? Muitas vezes a gente tem algumas alterações genéticas que são passadas familiarmente. A gente percebe câncer de mama, por exemplo, que tem gerações de mulheres daquela família que tem câncer de mama. É o caso emblemático da Angelina Jolie, né, que a mídia anunciou isso muito. Só que o caso da Angelina Jolie, essa mutação de 2 genes, que chama BRCA1 e BRCA2, no câncer de mama acontece mais ou menos em 4% das mulheres só. Todo o restante são casos isolados, né, não são casos de origem familiar. Mas em algum momento, no crescimento, no desenvolvimento daquela mulher, houve uma alteração, uma mutação genética. A gente não sabe explicar muito bem por quê,
como isso acontece. Por que o organismo deixou que aquela mutação acontecesse? O fato que ela aconteceu. E, em cima daquela mutação, incidindo sobre ela, fatores externos e internos. Por exemplo, tabagismo, etilismo, né, obesidade, sedentarismo. Tudo isso é fator de risco para o desenvolvimento de câncer em uma pessoa já predisposta. Entendi. Doutora Fernanda, a senhora elencou vários direitos da pessoa com câncer. Mas digamos que alguém que esteja nos ouvindo, esteja passando por uma situação difícil dessa, mas queira saber em detalhes e queira exercer esse direito. Como que ela deve proceder? Bom, a princípio, né, essa pessoa ela não precisa ingressar com uma ação no judiciário, né? Ela deve fazer requerimentos administrativos junto aos órgãos competentes. Por exemplo, a pessoa precisa de um medicamento, então ela vai solicitar nas unidades assistenciais do SUS. Se ela precisa de um auxílio-doença, ela vai solicitar junto ao INSS. Né? No caso dos descontos para aquisição do veículo, né, que são as isenções de impostos, ela vai solicitar junto ao órgão responsável pela tributação. E aí vai depender se o tributo é federal, estadual, municipal. Né? No caso do imposto de renda, né, a isenção do imposto de renda, ela vai solicitar junto ao órgão responsável pelo pagamento da aposentadoria. Então, ele pode requerer lá no INSS, ou se a aposentadoria for pelo Estado, vai ser no Estado ou no município, ou na União, mas vai ser sempre na via administrativa, né? Mas é claro que se essa pessoa não tiver seu pedido negado, né, por essa via, ela sempre vai poder, né, optar pela via judicial. Recorrer ao Poder Judiciário. E no caso de incapacidade, um câncer que tenha levado uma pessoa à incapacidade para o trabalho, como ela deve proceder? Bom, se o paciente ele é segurado do INSS, né, ou seja, ele está inscrito, né, no regime geral de previdência social, ele vai requerer o auxílio-doença, né, se a sua incapacidade for temporária, ou se verificar que a sua incapacidade é permanente, ele vai requerer a aposentadoria por invalidez. Né? Agora, o que vai diferenciar aqui o paciente com câncer do trabalhador comum que sofre um acidente, fica impossibilitado de trabalhar, é a carência. Ele não precisa comprovar as 12 contribuições junto ao INSS. Então, basta que ele esteja inscrito, né, no INSS que ele vai ter esse direito. Né? E uma que interessante também, que se o paciente ele é aposentado por invalidez e ele necessita de um auxílio permanente de uma outra pessoa, ele vai ter direito a um aumento de 25% na sua aposentadoria. Isso é muito Mas bom. o importante é também o empregado e a pessoa que não está inscrita no INSS, como que faz, né? Essa pessoa, se ela não tiver meios de se sustentar nem a sua família, ela vai poder requerer o benefício que a gente chama de LOAS, né? Que é o benefício concedido pela Lei Orgânica da Assistência Social. Então, ele, né, comprovando que ele não tem condições de se sustentar, ele também vai poder requerer esse benefício junto ao INSS. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. Fique conosco, porque no próximo bloco vamos continuar conversando sobre os direitos da pessoa com câncer. O programa Conversando Direito está discutindo hoje sobre os direitos da pessoa com câncer. Estamos aqui com o Dr. Leandro Ramos, que é um médico oncologista, e a advogada doutora Fernanda Prata. Doutor Leandro, esses benefícios, esses direitos que a doutora Fernanda elencou, eles são dados incondicionalmente para a pessoa que está com câncer? Bom, a gente precisa ter bastante cuidado nisso, porque o simples fato daquela pessoa ter o diagnóstico de câncer, isso por si só não é o bastante para que ela tenha todos esses direitos. É preciso, muitas vezes, é necessário para requerer esses direitos que a pessoa tenha alguma debilidade clínica, alguma deficiência física para que esse direito seja reconhecido. Por exemplo, câncer de mama, que é uma doença, é o tumor mais comum nas mulheres. O câncer de mama, o tratamento mais importante para o câncer de mama é a cirurgia da mama com a avaliação dos linfonodos da região da axila. E quando é necessária a retirada desses linfonodos,
por um procedimento cirúrgico, realmente a mulher ela perde a capacidade motora do braço, ou seja, ela perde força. E essa força também, isso também pode fazer com que ela fique com o braço mais inchado, a gente chama de edema, de linfedema. Isso acontece quando ela tem esforço repetitivo. Então, esse fator predispõe aquela mulher a requerer o benefício do carro, por exemplo, com redução do IPVA, do IPI. Mas uma mulher que fez a cirurgia da mama e que não foi necessário a dissecção desses linfonodos axilares, muitas vezes ela não tem limitação com o braço. Então, isso muitas vezes não é necessário, quando ela vai ao perito, o perito pode falar que ela não tem limitação, portanto, ela não tem direito a esse benefício. Então, o benefício não é simplesmente pelo diagnóstico de câncer, e sim pelas consequências, pelas limitações que esse diagnóstico pode trazer fisicamente para o paciente. Entendi. Doutora Fernanda, a Agência Nacional de Saúde Suplementar fala sobre o tratamento de câncer em relação aos planos de saúde. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre os direitos daquele que tem um plano de saúde de ser tratado de câncer. Bom, o equívoco, né, do paciente que tem plano de saúde é acreditar que a cobertura do tratamento ela vai se dar de maneira automática. Ou então que basta ligar para o plano de saúde e informar, olha, eu preciso de um tratamento X, né? Não é dessa forma que acontece. O paciente, ele tem que encaminhar um requerimento formal a uma unidade do plano de saúde, né? Ele tem que instruir esse requerimento com uma avaliação médica, onde conste, né, o diagnóstico do câncer e o tratamento que ele precisa, encaminhando essa documentação para o plano de saúde tem que cobrir todo o tratamento. Ele não pode negar dizendo que não há cobertura, que ele vai fazer o tratamento parcial, o plano de saúde não pode fazer isso, não é isso? A ANS, né, ela lista um rol de procedimentos e medicamentos que o plano deve cobrir. Então, estando, né, nessa lista, o plano de saúde é obrigado. Entendi. Existe também ainda regras sobre tratamento fora do domicílio. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e a doutora Fernanda também. A gente que que atende em hospitais conveniados ao SUS, isso é muito comum, porque Belo Horizonte, nós estamos em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, aqui drena municípios dos mais variados locais do estado. Municípios que não têm condição de tratar o paciente com câncer, seja do ponto de vista de cirurgia, seja de quimioterapia. Portanto, esses pacientes, eles são garantidos por lei que o município de origem deles tenha um convênio com outro município, no caso Belo Horizonte, para trazer esses pacientes para cá. E esse transporte é feito pelo município. Isso é muito comum. Muito comum, chega as vans, as combis, as ambulâncias, trazendo esses pacientes para os centros especializados no tratamento do câncer. E lá, esses pacientes são tratados no mesmo dia, né, retornando a esse município após o término, seja da quimioterapia, seja da consulta, seja da rádio. Algumas vezes, os tratamentos demoram 2, 3, 4 dias. Portanto, é necessário que esses pacientes permaneçam na cidade do tratamento. Então, muitas vezes, ou o município tem algumas casas, alguns locais já disponíveis para a população daquele município, ou outras vezes também alguns hospitais, junto com algumas ONGs, com algumas instituições, elas mantêm um lar, a gente chama de uma casa, um abrigo, que recebe esses pacientes vindo do interior. Que pacientes que vão fazer mais de um dia, uma semana de tratamento, teria onde ficar em Belo Horizonte. Isso acontece realmente e é uma situação difícil, porque a quimioterapia é um tratamento bastante agressivo muitas vezes e muitas dessas viagens são muito desgastantes. Então o paciente vem, trata e quando é no mesmo dia, retorna ao seu domicílio após ter feito uma sessão de quimioterapia, muitas vezes bastante tóxica. O transporte e a permanência dessa pessoa no local onde ela está fazendo o tratamento é um direito ou ela fica dependente do favor? É um direito, mas tem uns requisitos, né?
Primeiramente, a autorização para esse tratamento fora do domicílio exige que no local onde o paciente mora não tenha esse tratamento. Então, não adianta o paciente querer fazer um tratamento num outro local porque lá é melhor. Então, não tem que ter esse tratamento na localidade onde ele mora. O outro requisito é a distância, né? Tem que ter no mínimo 50 quilômetros de distância entre o local onde ele reside e o local onde ele vai fazer o tratamento. Então, preenchendo esses requisitos e comprovando se há necessidade desse tratamento específico que não tem na localidade onde ele reside, então ele vai receber, né, o transporte, a alimentação e a estadia nesse outro local enquanto durar o tratamento. E também é interessante que, se houver indicação pelo médico, né, quanto à necessidade de um acompanhante para esse paciente, esse benefício vai se estender a essa outra pessoa também, né? Então, o paciente e o acompanhante vão receber transporte, alimentação e estadia, né? E aí a gente se pergunta, e se for urgente o tratamento? A gente tem que esperar essa autorização para realizar o tratamento fora? Como que faz, né? Nesse caso, o paciente ele pode ir até esse outro local, fazer o tratamento e solicitar a restituição. Só que nesse caso, ele vai ter que comprovar a urgência, né? Isso a gente facilmente se comprova por um laudo médico, né? Entendi. Então aí ele vai receber essa restituição. Os senhores acham que a população brasileira é bem informada desses direitos? Não, penso que não é não. Penso que não é não. Penso que esses direitos existem, por mais que os serviços especializados tentam mostrar para a população, para o paciente, para a família desses direitos, ainda há muita desinformação, há muita dificuldade de uma assistência do advogado para poder orientar, da assistente social para poder orientar, de uma cartilha. Cada instituição provavelmente tem a sua cartilha, tem a sua forma de conseguir, mas aí o médico faz o laudo, né, atestando aquela dificuldade física. Mas aí tem a outra dificuldade de chegar até a Previdência Social, marcar consulta com o perito. Isso tudo é muito demorado, numa condição do paciente já debilitado clinicamente. A família, muitas vezes, muito angustiada pela doença. Então, por mais que exista, o que a gente percebe no dia a dia, é uma dificuldade muito grande de acesso do paciente a todos esses direitos. O senhor acha que uma pessoa... existe uma política pública para preparar a pessoa para o caso de não ser mais adequada à quimioterapia e ela ter um fim de vida em paz, sem necessidade de uma intervenção que não seja necessária? Existe uma política pública para avaliar esses casos? Hoje em dia, nos últimos anos, o que a gente tem visto é aumentar, é crescer um serviço que a gente chama de medicina paliativa, que entra justamente aí. Ele trabalha junto com o diagnóstico inicial do câncer. E faça todo o tratamento, mas à medida que a doença vai progredindo, escapando daquela possibilidade de cura, muitas vezes, o paciente vai ficando debilitado, entra paralelo com o oncologista, o médico paliativista, né, para poder dar o suporte que o paciente merece ter, independente da doença estar crescendo ou não. A gente lida com as duas coisas, o médico lida com as duas coisas, com a doença e com o paciente. Muitas vezes, quando a doença sai do nosso controle e a gente fala com o paciente, infelizmente não tem nada mais que a gente possa fazer. Mas é nada mais pela doença. É bom que fique isso bem claro. Pelo paciente, a gente tem muito ainda a oferecer em termos de assistência clínica e o médico paliativista entra nisso também. E isso já está sendo recomendado pelo SUS, e também pela saúde suplementar. Doutor Leandro, o senhor é um oncologista preocupado com a informação para que as pessoas possam se tratar, garantir os seus direitos. Qual a mensagem o senhor deixaria para as pessoas que estão nos escutando para que haja cada vez mais a efetivação desses direitos? De uma forma geral, os pacientes com câncer, como a gente tem discutido aqui ao longo desse programa, eles têm uma série de direitos. Mas para que eles possam usufruir desses direitos, é preciso que tenha alguns pré-requisitos, né? Alguma dificuldade física, dificuldade clínica,
E é importante que ele peça ao médico um relatório explicando o que ele tem, qual a doença que ele tem, qual a dificuldade clínica que ele tem, física, e anexe esse relatório junto a alguns exames, seja biópsia, seja os exames de tomografia, de raio-x, e com esse documento em mãos, ele consegue, muitas vezes, direitos que foram elencados aqui pela doutora Fernanda. Então, esse cuidado, a família precisa ter. O paciente, muitas vezes, né, diante de toda a situação, muitas vezes ele nem vai pensar muito nisso. Mas a família é preciso que ajude a esse paciente a buscar esses direitos que conseguem. A gente percebe o dia a dia que muitas vezes os pacientes têm acesso a esse direito quando mostrado para eles que é possível. Quando reivindicam. Exatamente. E a mensagem da senhora, doutora Fernanda? Bom, eu acredito que os pacientes, eles devem buscar cada vez mais conhecer esses direitos. Eu acredito que o desenvolvimento informacional, né, possibilitou, né, que todas as pessoas, né, tenham maior acesso a essas informações, aos seus direitos, até mesmo na internet. Por exemplo, se o paciente entrar no site do INCA, ele consegue ter acesso a uma cartilha que vai listar todos os direitos que ele possui, né? Então é importante ele se informar disso e de que esses direitos não são automáticos, ele tem que requerer e ele tem uns requisitos mínimos que preencher, né? Então, ele preenchendo esses requisitos, ele tem direito a fazer esses requerimentos. Então, é importante que ele tenha conhecimento disso e de que se esses requerimentos, por algum motivo, né, feito na via administrativa, não forem atendidos, não forem aceitos, ele sempre vai poder recorrer à via judiciária. Ao Poder Judiciário. Muito bem, agradeço aos senhores a participação, foi muito elucidativa, é muito importante que as pessoas tenham conhecimento e façam com que haja efetividade desses direitos. Muito obrigada pela participação. Obrigada. Até o próximo programa Conversando Direito.